Boa noite, bem-vindos a mais um Nem Toda Loura Cast. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que tem a ver com saúde mental. E aí eu pergunto, você sabe identificar um TDAH? Você sabe o que é o TDAH? E não, e para esclarecer um pouco pra gente sobre isso, a gente vai receber hoje o neuropsicólogo Thalisson Felipe. Boa noite, Boa noite, Felipe! Que prazer receber você. prazer é meu. Felipe, Thalisson, né? Prefere Thalisson, né? Tá. Thalisson, a gente tá muito curioso, eu inclusive muito curiosa, para saber um pouco de você, né? Com o que você trabalha. Se apresente para os meus ouvintes, por favor. Como você disse, meu nome é Thaleson, né? Eu sou psicólogo, tenho especialização em neuropsicologia, estou fazendo outra em autismo atualmente. E de forma geral, eu atendo atualmente mais o público infanto-juvenil, né? Crianças e adolescentes. E a ideia seria, dentro do meu trabalho, seria mais essa parte investigativa, né? Saber como a parte do funcionamento cognitivo pode interferir no comportamento do ser humano. Daí, a ideia é da gente estudar um pouco mais sobre TDAH, ou sobre autismo, e entre outras coisas. Então, Thales, você está aí dentro das principais, eu vou dizer assim, é, questionamentos em torno da saúde mental, né? O espectro do Sim, autismo é um que a gente, né, tem muitas investigações, a gente já recebeu aqui psiquiatras, profissionais que trabalham com diagnóstico, né, do espectro do autismo e são muitas questões envolvidas, né? Muita coisa para a ciência ainda descobrir. E sim. aí eu queria que você começasse explicando para as pessoas essa sigla. O que significa TDAH, Thalisson? O TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? De forma geral, quando a gente vai tentar entender sobre o TDAH, a gente divide ele em apresentações. Em alguns momentos chamou de subtipos, hoje em dia a gente chama de apresentações. Existem basicamente três tipos, digamos assim. É o que a gente chama de apresentação desatenta, a apresentação hiperativa impulsiva, né, como se entrasse os dois num só, e a terceira apresentação seria combinado, a apresentação desatenta e hiperativa. Acho que é interessante você falar isso, porque eu sou uma das pessoas que sempre achei, assim, que estava sempre associada a um déficit de atenção, né? Essa questão da hiperatividade não vinha muito, né, na minha mente, a associação com o paciente com TDAH. Assim, as pessoas costumam fazer de duas formas. Ou você pensa mais o TDAH como déficit de atenção, então você tem prejuízos atencionais, ou ele associa a pessoa muito agitada. É muito comum em crianças você falar que aquela criança é muito agitada, ela não para quieta, tá ligada na tomada, coisas desse tipo. Então você associou a déficit de atenção ou a hiperatividade. Isso é o mais comum mesmo. Ainda bem que eu sou super calma, né, produtor? Calmíssima, calmíssima. Mas vamos voltar aqui, Thales. Deixa o meu diagnóstico para outro momento. Vamos lá, Thalisson. Thalisson, como eu falei, é algo que agora eu queria começar a entender muito isso. Aumentou o índice de diagnóstico para TDAH nos últimos tempos ou é impressão minha? Então, assim, a perspectiva, a lógica do diagnóstico de TDAH é muito parecida com o do autismo, né? Assim, basicamente falando, nós sempre tivemos muitos casos de pessoas com autismo e TDAH na sociedade, só que nós nunca lidamos com essa forma, né, de falar que é autismo, né? Uhum. Até pouco tempo atrás, algumas pessoas já devem ter comentado isso quando vieram aqui. O diagnóstico de autismo, por exemplo, ele é tido como outra coisa, né? Tipo, ele entrava em outra categoria. E a ideia do TDAH é muito parecida com isso. Sim. Então, existe esse fator das pessoas hoje conhecerem mais e ter mais diagnósticos. É tanto que quando você vai atender crianças e a gente vai começar a falar dos sintomas, os pais se veem muito nos sintomas. Né? Tipo assim, eles meio que descobrem naquele momento que eles também podem ter TDAH. Então já Sim. vem acompanhando, assim, de forma geral, a genética em cima disso. Isso é uma E boa coisa. É um fator hereditário, então? sim, tem fatores genéticos envolvidos também nessa parte. É muito comum a gente visualizar sintomas em alguém da família. Quando a gente fala isso, pessoal, fica falando que passa de pai para filho ou de mãe Isso, para filho, exatamente. né? E Tem essa aí, possibilidade, então. isso, tem sim. E outro fator importante é em relação à parte da ciência estudar mais sobre uma área específica, que no TDAH e também no autismo é muito mais comum da gente perceber alguns prejuízos, que é o que a gente chama de funções executivas. Né? São habilidades normalmente que estão envolvidas com planejamento, com controle de emoções, regulação do comportamento, coisas desse tipo. E aí Sim. estuda-se muito mais sobre esse assunto atualmente do que já foi no passado, né? Então você junta a parte cognitiva, digamos assim, o estudo mais cognitivo, mais aprofundado, com os sintomas que estão sendo mais divulgados, né?
Então, assim, a minha parte do conhecimento tem muito dessas duas coisas. Sim. Então, eu estudo um pouco do funcionamento cognitivo, que aí entra as funções executivas, e aí estudo também os sintomas que a gente visualiza no dia a dia do sujeito, né? No caso, a psicologia, ela entra mais nessa avaliação cognitiva comportamental, então, né? É tipo isso, tipo isso. Como o cognitivo influencia o comportamental. Entendi. E aí, aí eu fico curiosa, né? O produtor sabe que eu sou muito curiosa em relação a isso. A gente passou até umas noites sem dormir. Eu não vou contar isso aqui, viu, Thalisson? Não vou contar. Mas vamos aí. Será? E aí, o que que acontece? Eu acho que daqui a pouco eu queria focar mais nisso, que são nesses pontos, né? O que que faz você se identificar, né? O que faz fechar um diagnóstico? Quem é o profissional que pode fechar esse diagnóstico, né? Porque às vezes você pode ter alguns sintomas, alguns sinais clínicos, né? Evidentes aí da condição, mas não necessariamente se encaixar no perfil. Né? Então, segura aí que eu quero já que você me diga, assim, as principais sinais clínicos aí que a gente consegue, que você acha que lá em casa também poderia se encaixar e se identificar, e já procurar aí uma ajuda médica para avaliar, né, a situação. Sim, sim. Né? Essa questão do déficit de atenção, né, que é o que mais se fala quando se pensa em TDAH, déficit de atenção, déficit de atenção. Isso é percebido desde a infância? Como é que funciona? Em relação a essa parte, até a gente pensa isso em relação ao diagnóstico, porque assim, teoricamente, dentro dos manuais de diagnóstico, se colocou muito como um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, afeta desde a primeira infância, digamos assim, né? Só que existe uma perspectiva que para o futuro ela vai ser cada vez mais comum, é pensar no diagnóstico de TDAH, entre aspas, começando na fase adulta. Isso é uma coisa bastante interessante, né? Que assim, não é tão divulgado, mas os estudos já estão apontando meio que uma lógica nesse sentido. Mas, teoricamente, vamos colocar como transtorno do neurodesenvolvimento Deixa eu atualmente. entender, por mais que comece ou inicie na infância, tá sendo mais comum o diagnóstico na fase adulta, Não, é isso não que você está quer sendo, dizer? não tá sendo mais comum. Estou dizendo assim, que existe... Vamos pensar o seguinte, Tá, o TDAH seria um diagnóstico da infância, digamos assim. Vai começar na infância. certo, Então, é um transtorno do neurodesenvolvimento, assim como sim, é o autismo, tá. certo? Só que a base se é um transtorno do neurodesenvolvimento, os sintomas eles precisam aparecer desde a infância. Sim, se é um transtorno, não necessariamente vai ser adquirido, ele já nasce com isso, é isso que você tá Pronto. querendo dizer. Isso. Só que existe uma perspectiva para o futuro, assim, que já está sendo estudado, né, já está sendo divulgado, de que esse diagnóstico é como se os sintomas eles fossem iniciar na fase adulta, certo? Aí, assim, a gente ainda não está falando tanto sobre isso em relação a diagnóstico, por isso a gente usa ainda o termo transtorno do neurodesenvolvimento. Entendi. Até porque no próprio manual de diagnósticos que nós temos, o mais atual, né, que é o DSM, ele ainda traz como transtorno do neurodesenvolvimento. Então a gente trabalha em cima dessa perspectiva. Entendi. Então, trabalho na perspectiva que isso parte da primeira infância, Isso, transtorno do neurodesenvolvimento. Certo. Thales, eu acho interessantíssimo, assim, o que eu percebi aqui, às vezes eu percebi aprendendo e recebendo pessoas para falar do espectro do autismo aqui, que existem pessoas que têm tanto o autismo quanto o TDAH. Essa associação, ela tem sido estudada? Tem, sim, inclusive no futuro provavelmente vai ser uma coisa assim muito, muito junta, né? Porque até se você for pensar em termos de sintomas, Uhum, sintomas, digamos assim, sintomas comportamentais, o que você apresenta no dia a dia, sim, e se você for pensar em sintomas cognitivos, também falando de funções executivas, você vai perceber que algumas limitações, algumas dificuldades são bem parecidas. Então é muito comum que quando você recebe alguém que tenha os sintomas de TDAH ou de autismo, você investiga os dois. entendi. Então começou com os sintomas, a gente já parte para os dois, aí vai meio que excluindo mais um do que o outro, digamos assim. Ou você pode ter os dois juntos, que é o que a gente chama de comorbidade, né? É Sim. quando algo vem junto de outra coisa. Então você pode ter autismo e TDAH também. Eu percebi essa associação, né? É algo realmente que deve ser avaliado. Mas eu acho que pode ser também que tenham sinais clínicos realmente e sintomatologias parecidas. Muito Né? E parecido. aí esse diagnóstico diferencial é que tem que ter trabalhado corretamente, né? Isso, exatamente. Devagar aí, né? Para traçar o perfil correto, né? Por isso a gente costuma dizer que é um diagnóstico que é bom ser feito por vários profissionais, né? A gente trabalha em várias áreas para tentar Até para diagnosticar. estabelecer a terapêutica adequada, né? Isso, exatamente. Porque se você só por alguns sinais não dá para definir e diferenciar muito bem, né? Porque Exatamente. tem comuns, é assim que eu penso, Se assim. a gente for pensar até em sinais assim, de forma geral, a gente vai ter sinais cognitivos, comportamentais, emocionais, Uhum. sociais, e você vai ter isso nos dois.
Então é bom diferenciar realmente para a gente não confundir as coisas e tudo mais, enfim. E aí, eu queria. A gente já eu quero que a gente fale de outros sintomas, né? Não só do déficit de atenção. O déficit de atenção é o que é mais falado, por isso que eu tô começando aqui por ele, né? Até onde isso afeta, eu que sou da academia, você também, né, Thales? Acho que eu apresentei Thales só como neuropsicólogo, mas Thales também é professor Sim, somos professores. do curso de psicologia, então a gente tá falando aqui de professor para professor hoje. E aí, você percebeu isso, essa incidência? Hoje, na sala de aula, eu tenho tantos alunos com diagnóstico com TDAH, né? E aí isso tem me chamado a atenção, Sim, né? sim. Esse crescente que está tendo, assim, né? Em relação a isso, né? Os alunos têm mesmo o laudo e mostram na sala de aula para pedir até mais É, assim, um processo mais direcionado, né, para ele. Então a gente acaba que isso não era uma realidade de anos atrás. Eu não encontrava muitos alunos na minha sala de aula, pelo menos não não. para mim, com diagnóstico de TDAH. Agora muitos, né? Então, eu queria entender assim um pouco se realmente esse déficit de atenção ele interfere na produtividade acadêmica desse aluno. Se ele vai ter realmente uma dificuldade maior do que um aluno que não é diagnosticado com TDAH. A gente pode pensar em dois principais prejuízos relacionados à parte acadêmica, né? Mas é interessante que, assim, antes mesmo de eu ver o número mais recente em relação à quantidade de diagnósticos de TDAH, né? Que hoje a gente tem um número muito alto, já dá para ter noção de quando você está trabalhando com esse público, que é um número muito, muito alto, né? Se não for, assim, entre aspas falando, o mesmo número de pessoas que recebem o diagnóstico de autismo é algo parecido, ou talvez até mais. Uhum. Então, por exemplo, teoricamente, a gente consegue pensar que para o número de pessoas que a gente pensa no diagnóstico, é como se existisse uma em cada sala de aula. Pelo menos uma pessoa com TDAH ou com Ah, autismo. o índice é bem alto. Isso, em relação a números, né? Que eu tô falando, não Uhum. necessariamente vai ter uma Sim, sim, pessoa sim. com TDAH em cada turma. Mas sim um número extremamente alto, né? E Uhum. se é um número extremamente alto e vai chegar na escola, no trabalho e vai chegar no mundo acadêmico, no nível superior, a gente vai precisar criar estratégias para isso. É tanto que hoje existe uma discussão sobre isso, né? Porque a gente está pensando, é muito mais pensado no autismo do que no TDAH, mas também no TDAH. As crianças estão crescendo e o que a gente faz? Né? Existe Uhum. tratamento para isso, para adultos que estejam com Para inclusão, né? Que você quer isso. dizer desse, E aí, desse se você for público. para o nível superior, se você for procurar artigos falando sobre isso, você não vai encontrar tanta coisa, por exemplo, que fale sobre o que fazer com alunos que têm um TDAH no nível superior, o que fazer com professores que têm um TDAH no nível superior. Isso é uma grande questão agora, né? Na UERJ, inclusive, a gente estava tendo muitas reuniões em relação a isso, né? Como a gente vai direcionar esses alunos, né? Principalmente a medicina, que é um curso extremamente puxado, exigente. E aí, eu tive até um caso de uma aluna uma vez que ela se exaltou comigo no momento de uma nota, né? E aí, depois, eu nem percebi, né? Não era uma coisa... Porque na nossa mentalidade, vamos dizer assim, leiga, uma menina que passou numa faculdade de medicina pública, você nunca vai associar uma aluna dessa com TDAH. Né? Quando a gente pensar naquela coisa Sim, mais bruta da coisa do sim. déficit de atenção, né? Ela passou num vestibular extremamente difícil, público e tal. E aí ela se exaltou comigo, e aí eu queria até saber se esse é um dos sintomas que a gente pode listar mais aqui hoje. Ela meio que se exaltou, ficou bem agitada, né? E não aceitou ali, não conseguiu debater comigo a questão, né? E tanto que aí no outro dia ela falou comigo, se desculpou, e eu tô bem tranquila, né? Você sabe, muito tranquila. Mas aí no outro dia ela se desculpou e disse, é porque eu tenho TDAH, né? E eu fiquei agitada. Assim, tanto é comum, é o que a gente chama de desregulação emocional, né? Quando você tem um pouco de dificuldade de fazer essa regulação do seu humor, como também você pode ter também comorbidades com o TDAH relacionadas a transtornos de humor. Então vamos pensar o seguinte, não estou dizendo que seja o caso dela, né? Não Sim, estou sim, falando sim, isso. é um exemplo. É isso. Mas vamos supor que você pode ter depressão e TDAH. Então você pode ter desregulação do humor constante, digamos assim, frequente, né? Uhum, Dentro da sintomatologia e também o TDAH. Então uma coisa não atrapalha a outra em termos de diagnóstico. Você pode ter sim os dois. entendi. E aí, tipo assim, você não deixa o TDAH de lado para ter depressão, né? Você vai apresentar os sintomas simultaneamente. Então, você pode ter sim essas dificuldades. E respondendo a outra coisa que você falou em relação ao aprendizado e o TDAH, Sim. a gente pode pensar em duas coisas, que seria em relação, primeiro, à parte da desatenção, desorganização, procrastinação, que são sintomas comuns no TDAH. E aí você pensa o seguinte, o professor está lá dando aula, Hum, o aluno é desatento,
não está ouvindo nada do que o professor está falando, vai encontrar dificuldade para acompanhar o que o professor está falando, consequentemente vai ter dificuldade de aprendizagem. Então, tipo assim, não é necessariamente uma dificuldade que a gente entende como intelectual, mas uma dificuldade de acompanhar o processo. Então, ele pode ter dificuldade na sala de aula, em manter a atenção, e ele pode ter dificuldade em casa, porque uma das dificuldades é concentrar quando você devia estar estudando, e Sim. se organizar, e não procrastinar para fazer coisas que tenham um esforço mental maior, que é um sintoma do TDAH. Entende? Então você vai ter uma dificuldade acadêmica, mas não necessariamente que seja primária, vai ser meio que secundária. Certo. Ai, mas assim, no caso de uma aluna dessa, que é uma aluna de medicina, que passou por uma prova, que passou por tudo isso, né? Eu consigo dizer que é um fator que vai só exigir um pouco mais dela, né? As pessoas conseguem lidar com o TDAH dessa forma, de que mesmo que ele tenha essa procrastinação, esse déficit de atenção, mas procurar ali estratégias para tentar burlar aí essa dificuldade e Sim, conseguir superar isso. sim, principalmente se você foi bem estimulada, né, na sua infância, principalmente essas questões, tipo, vamos supor que você é uma pessoa que gosta muito de ler, né? Apesar de a gente pensar que o TDAH costuma não gostar de fazer coisas mais burocráticas, como leitura, né, que exige um esforço mental maior e prolongado, mas você é uma pessoa que gosta de ler, você tem isso como prática. Consequentemente, você melhora sua atenção, digamos assim, Sim, sua forma de organizar as sim, coisas e sim. tudo mais, então você tem condições sim de atingir objetivos como esse. Só que assim, eu posso dizer que o que os pacientes trazem, né, Uhum. é que para conquistar situações como essa, né, de um curso de medicina, o esforço é muito grande. E eu coloco também que está aparecendo com muita frequência, são pessoas que estão entrando no mestrado e doutorado. Eles estão percebendo que quando chega Fala. nesse momento, eles encontram muita dificuldade e aí chegam para buscar diagnóstico, exatamente para tentar entender o que está Entendi. acontecendo. Acho que começa a exigir mais. Isso, isso. E aí, eu que venho da pesquisa, posso lhe afirmar, né, que nessa etapa aí é muita cobrança, né, por parte do orientador. Talvez o TDAH ele tenha dificuldade realmente de lidar com tanta pressão. Sim, É sim. muita pressão, Ele né? precisa de uma organização muito maior, né? Muito maior. É a questão de você não tem, porque assim, eu acho que o orientador, por exemplo, de um TCC da graduação, ele tá ali do seu lado, acompanhando aquele processo, porque é o primeiro trabalho que você vai fazer, né, de término de curso, uma grande maioria, Sim, claro, sim. né? Então ele tá ali acompanhando esse processo. Um orientador de mestrado e doutorado, ele lhe diz o que tem que fazer isso quando diz. E aí ele espera que você tenha uma autonomia, Sim. né? Pois é. E sim, e a outra coisa que eu ia comentar é em relação ao que a gente chama de transtornos específicos de aprendizagem, que é muito comum no TDAH também. Que aí entra dislexia, descalculia, coisas desse tipo, né? Vamos aproveitar essa deixa, então. Me lista aí alguns dos principais, assim, que você acha que caracteriza um pouco aí o TDAH. Um dos principais sintomas, além do déficit de atenção, que a gente já falou. Não, assim, nesse caso, os transtornos específicos de aprendizagem, eles entram como um critério diagnóstico por si, Tá, digamos assim. independente. Isso, você pode ter dislexia, descalculia, independente do TDAH, mas é muito comum ser encontrado também no TDAH. Pode nem ser o diagnóstico em si, pode ser uma dificuldade atencional que está te prejudicando em relação à leitura, a fazer cálculos, coisas desse tipo, mas também pode estar junto. Explica pro meu público, né, a dislexia e a disgrafia, né, essa É, questão. de forma geral, o que a gente chama de transtorno específico de aprendizagem são as dificuldades com leitura. Você pode trocar letras, né? Tem a Uhum. dificuldade específica nessa parte. Aí você pode, dentro da descalculia, trocar a logística de um cálculo, por exemplo, fazer troca de símbolos, ou quando você precisar organizar a ordem da soma lá, ou da subtração, coisa desse tipo, Sim. você se atrapalha. E você pode trocar na escrita também, muitas letras, entendeu? Dentro Então tem dificuldade na escrita também, esse, isso. esse tipo de... Por isso a ideia do nome mesmo, né? São específicos de aprendizagem. Então, Entendi. tudo que está relacionado à leitura, escrita, compreensão, matemática, vai estar dentro desse perfil diagnóstico. Entendi. Tá, depois vamos lá listar, assim, os gerais, assim, o que realmente estão mais associados ao TDAH? É importante enfatizar um detalhe antes de começar a falar sobre isso, que assim, Tá. apesar dos sintomas serem parecidos, em crianças e adultos pode ser um pouco diferente a apresentação deles, certo? Então, por exemplo, se você for pesquisar na internet, botar lá sintomas, diagnóstico de TDAH, como se Sim. faz? Aí vai aparecer os sintomas lá, pode aparecer mais voltado para o público infantil ou o público adulto. Então, você pode não se enxergar nos sintomas.
certo? Então é Entendi. importante a gente pensar nesse detalhe. Interpretar para a sua realidade atual, né? Isso, exatamente. Então, por exemplo, para criança a gente não fala sobre coisas de trabalho. Já para um adulto é muito comum que as perguntas sejam direcionadas para isso. Tipo, como Entendi. é no seu trabalho? Você é desorganizado? Como é na escola para criança, como é no Isso, trabalho, né? Porque é um exatamente. ambiente que vai exigir mais Isso. atenção, enfim. Então acaba que você tem que direcionar um pouco sobre esse diagnóstico, tá? Entendi. Mas de forma geral, assim, os principais seria você não conseguir concentrar, né? O que a gente chama de foco atencional, manter o foco atencional por um tempo prolongado, Tá. né? Aí, consequentemente, você distrai-se com facilidade, né? Você viaja muito, como o povo costuma dizer, né? Você tá aqui, tá pensando em qualquer outra coisa, mas você não tá prestando atenção no que o professor tá dizendo, né? Tá. Eu lembro que na minha época eu ficava pensando em Dragon Ball Z, assim, eu ficava viajando. O professor tava falando e eu tava pensando no desenho, alguma coisa desse tipo, assim. Entendi. Era muito comum isso. Eu achava que era todo mundo que ficava pensando assim, né? Tipo, eu olhava sempre pros meus colegas na sala e ficava, será que tá Ninguém todo tá mundo... prestando atenção. Será que tá todo mundo pensando... É o Kamehameha. Olha, você vai devagar nesses sintomas para poder se identificar por aqui, Né? viu? Enfim, aí tem Vamos lá, vamos só alinhar de novo. Né? Thalisson, lista para mim os principais sintomas de TDAH, só para o meu público se situar novamente. Vamos lá. Tem a desatenção, dificuldade de manter o foco, distrai-se facilmente, ser desorganizado, tem a procrastinação, que é quando você fica adiando quando é necessário fazer coisas que sejam mais... Urgentes, né? Isso, que exigem um pouco mais de esforço mental. Costuma perder muitos objetos, se perder muito com horários, esquece muito de horários ou de compromissos mais sérios, pode chegar atrasado em compromissos. Normalmente esses são as características que a gente visualiza com mais frequência. Aí pode ser até por dois públicos, né? De forma geral. Sim. E aí eu tô falando só da parte da desatenção, né? Se a gente for Certo. pensar na parte da apresentação imperativa, tem mais. Então, esses aí estão associados ao déficit de atenção. Isso, normalmente mais é o déficit de atenção. E o que está associado à hiperatividade. A hiperatividade. Que é o que me preocupa. Pois é. Eu disse assim, patar isso aqui nos bastidores, né? Eu sempre fui agitada. Isso não é a minha personalidade, não, Thalisson? Pode não ser, foi isso que ele disse, pessoal de casa. Então, se você é agitado como eu, você tem que observar isso. Então, aí da hiperatividade, que você pensa também na impulsividade, vai vir o quê? Aquela pessoa que às vezes se mete muito na conversa dos outros, né? Não deixa a outra pessoa terminar uma pergunta. Às vezes você tá lá fazendo uma pergunta ou comentando alguma coisa, a pessoa vai lá e interrompe você. É aquela pessoa que você costuma dizer que tá ligado na tomada, né? Tipo, é agitada o dia todo, fala demais. Todo mundo diz isso de mim, Thalisson. Pois é, a gente tá quase lá. Tá quase lá. E aí é importante, né? Quantos desses sinais a gente precisa ter aí, identificar para poder conseguir considerar um possível diagnóstico? Pronto, dentro do manual nós temos 9 sintomas de desatenção e 9 de hiperatividade. Então, o que é que ele sugere? Lembra das apresentações, né? Tipo 1, tipo 2, tipo 3. Apresentação desatenta, hiperativa e combinada. Tá. Se você tem de 9 para desatenção, 9 sintomas, se você bate pelo menos em 6, já estaria ali dentro da perspectiva de um diagnóstico para desatenção, vamos colocar assim. Se você vai pesquisar nos critérios, 9 critérios para hiperatividade, você bate pelo menos 6, aí você também já estaria dentro da apresentação hiperativa. Certo. Você recebe um paciente que depois, né, eu acredito que tem uma anamnese, todo um estudo aí da vida, né, pregressa daquele paciente. E aí, no caso, você consegue, junto com o paciente, alinhar esses 6, pelo menos no mínimo, esses 6 sintomas. Aí, qual é o próximo passo? Então, dentro da perspectiva da avaliação, a gente vai fazer alguns... Já tô querendo chegar nesse espaço, você sabe, né? A gente vai fazer algumas testagens com ele, né, que são os instrumentos que a gente chama de instrumentos padronizados, ou os famosos testes psicológicos, e aí nós vamos tentar avaliar em cima das funções executivas também. Então, é muito comum a gente avaliar a atenção, é muito comum a gente avaliar o que a gente chama de controle dos impulsos, né, ou flexibilidade cognitiva, e também o que a gente chama de memória de trabalho, né? Então, é um termo que pode ser um pouco difícil de compreender, mas enfim, a gente estuda sobre isso. Planejamento, velocidade de processamento são normalmente áreas que a gente estuda que são mais comuns dentro da perspectiva do TDAH. Mas aí, no caso, o psicólogo vai se ater a essa questão mesmo comportamental, né? E precisa de exames, assim? Existem exames físicos para isso? Não, no TDAH não. A gente pode fazer alguns exames, mas para descartar outras coisas,
do que necessariamente para pensar no TDAH. Mas de forma geral, a gente trata mais como um diagnóstico clínico mesmo. Aí eu tenho uma dúvida em relação às atribuições da profissão, tipo, o psicólogo ele pode fechar um diagnóstico ou ele encaminha para um psiquiatra Não. ou para o próprio neuro, assim? Assim, se a gente for pensar em termos de diagnóstico, a gente pode pensar que muitas profissões conseguem fazer isso tranquilamente, né? Sim. Se você for para uma área específica, alguém pode chegar e te dar um diagnóstico. Então, se pensar nessa perspectiva, sim, a gente pode sim dar um diagnóstico. Agora, sim, por exemplo, dentro da perspectiva de você trabalhar com esse tipo de público ou essa demanda específica, é importante você ter especialização na área, como acho que em toda área você precisa ter, né? Para Sim. você poder falar sobre esse assunto de forma mais específica e trabalhar em cima dessa perspectiva do diagnóstico, né? Digamos assim que as nossas normas, as normas que nos regem, elas nos permitem fazer isso. Mas de forma geral, eu costumo trabalhar, e é uma coisa minha, né? Sim. E até uma prática mais comum na psicologia, a gente trabalha mais com a ideia de hipótese diagnóstica. Uhum. Então eu lanço a hipótese diagnóstica e digo os motivos porque eu achei aquilo, tanto em relação ao que a gente viu de desempenho cognitivo nos testes, nos instrumentos lá, como em relação ao que a gente viu no ambiente clínico, digamos assim. Então, baseado nesses fatores, aí a gente lança a nossa hipótese. Hipótese diagnóstica. Isso. Perfeito, perfeito. E aí o paciente também pode aí se aprofundar, né? Ver outras equipes multidisciplinares, né? Para Isso. estar aí realmente fechando totalmente, digamos assim, Pronto. Aí né? Esse diagnóstico. vai até uma coisa que você disse que a gente ia comentar, acho que dá pra entrar até agora. Pode entrar, entra aí. Que O que foi que eu seria, disse? que seria em relação a quem faz esse diagnóstico, né? Sim, exatamente. Quem faz esse Aí, assim, de diagnóstico? forma geral, dentro do nosso contexto, quem mais trabalha com esse tipo de público seria o psiquiatra ou o neurologista, né? No caso Uhum. infantil, o neuropediatra. Seriam digamos assim, da área médica, os profissionais que estão mais por dentro desse assunto, assim. Então, no caso, a gente pode compreender aqui que o psicólogo, né, ele levanta essa hipótese diagnóstica e encaminha para esses profissionais? Pode ser o contrário, na verdade, assim, não existe necessariamente uma Uma regra sobre regra. isso, né? Tipo assim, você pode fazer a avaliação e eu encaminhar para o psiquiatra, o neurologista, ou pode chegar para eles e eles, tendo alguma dúvida sobre o diagnóstico, vai e caminha para a gente. É muito comum, na verdade, essa troca. Essa troca. Isso. Bacana. Show. Assim, acho que a gente já conseguiu listar, né, alguns dos sinais clínicos, né? Acho que é importante, já que a gente tem uma lista de identificação, então, procurar, né, ver se você tem dúvidas, identificar, você procura aí uma ajuda profissional, seja um psicólogo, um psiquiatra, para tirar essa dúvida, Sim, né? Porque eu acho que isso vai melhorar também a qualidade de vida desse sim. paciente, que acaba achando, normalizando, acho que acontece muito isso, a gente normaliza determinadas condições, eu sou desatenta mesmo, ou então, tipo eu, né? Eu sou hiperativa mesmo. É da minha Eu já personalidade. nasci assim, a minha personalidade. É, E aí, sim. E aí é muito por aí, né? Eu acho que a gente precisa buscar realmente identificar para poder auxiliar aí nesse processo. Sim, inclusive, só um detalhe, assim, em relação a outros profissionais, é importante também a gente enfatizar que quando a gente fala tanto do autismo como do TDAH, por exemplo, que são os mais comuns, existem outros fatores que não são necessariamente dentro do que a gente está comentando, mas que também é importante enfatizar. Hum, Por exemplo, é muito comum a gente ter alterações que a gente chama de alterações sensoriais dentro desses casos. hum, Por exemplo, vamos lá, vamos pensar, a pessoa tem o diagnóstico de TDAH, mas tem dificuldade na escrita, ou tem dificuldade, sei lá, de pentear o cabelo, de calçar o tênis, coisas desse tipo, né? E aí isso é também muito comum dentro desses diagnósticos. E aí são questões que a gente também traz para pensar no diagnóstico, certo? Por isso, entendi, por exemplo, um profissional que trabalha com essa área pode nos ajudar em relação ao diagnóstico e também entendi. no tratamento, né? Ah, perfeito. Então é muito isso, né? A gente observar, né? Eu acho que quando a gente fala, é justamente isso que você falou no início, é um estudo cognitivo comportamental, então não tem como mais. Isso é interessante, né? Quando a gente fala, eu sempre reforço aqui, né, do conceito de saúde, que não envolve apenas saúde física, mas mental, psicossocial, mental cada vez mais forte, né? Uhum. Então a gente, a sociedade está cada vez mais aí passando por problemas de saúde mental. Eu acredito que pelas mudanças, né? De rotina mesmo, de hábitos, né, de vida, né, até de catástrofes, eu acho que eu posso até exagerar nesse termo que o mundo vem passando, Cobrança de forma geral, né? cobranças, né, então,
a internet também, e a gente entraria em muita coisa aí que pode estar aí prejudicando, né, a saúde mental das pessoas. Então é algo que a gente precisa realmente levar a sério. Se você for pensar até em termos de sociedade, a gente nunca foi tão exigido, né, em relação ao funcionamento. Nunca. Principalmente na questão cognitivo intelectual, você não acha, Pois não? é. A sociedade está sempre cobrando, né, que você seja profissional. Ah, você faz o quê da vida? Né? Acho que tá muito mais forte isso agora do que antes, né? Uhum. Thalisson, aí a pergunta aqui do meu produtor, que ele fica buzinando no meu pé do ouvido, e eu vou fazer. Ele que entende tudo, TDAH, não, produtor? E aí, ele quer levantar essa questão, né? A gente falou aqui, você mesmo falou que é uma condição aí que você percebe que tem origem aí na primeira infância, né? Mas que às vezes só é diagnosticado na fase adulta. Mas para o profissional ou para a mãe ali, se ela perceber logo na primeira infância, fica mais fácil esse diagnóstico na primeira infância ou na vida adulta o adulto já consegue se manifestar ali, falar bem dos seus comportamentos e isso esclarece mais rapidamente? Um detalhe importante é que, assim, pensando na perspectiva de que é um transtorno que vai ser diagnosticado na infância, a gente tem, assim, uma logística em termos biológicos, de evolução, digamos assim, do nosso biológico, entre outras questões que nos faz pensar que é um diagnóstico que é bom ser dado depois de 6 anos. Né? De forma geral, a gente costuma dar esse diagnóstico depois de 6 anos. Existe uma questão, como eu disse, biológica, tem a ver com funções executivas também, que está em evolução, digamos assim, sabe? A criança nessa faixa etária ela já consegue se comunicar melhor, né? Se expressar. Tem esses detalhes também. Mas enfim, tem essa questão em relação à idade, mas se você perguntar se é mais fácil diagnosticar em crianças ou adultos, eu diria que em crianças, Sim. né? Talvez não seja consenso isso, mas eu diria que em crianças, porque eu acho que o comportamento da criança acaba sendo mais espontâneo. Ela disfarçaria menos algumas coisas. Se você for ver em um adulto, existem algumas coisas que podem atrapalhar. Por exemplo, ele pode não visualizar os sintomas daquela forma, então Sim. se ele nunca visualizou, ele nunca vai comentar daquela forma. Para ele não é uma dificuldade, então ele não vai falar sobre isso. Então ele vai mascarar muito mais, além de que, pelo tempo que ele tem os sintomas, digamos assim, as dificuldades, ele pode aprender a lidar com elas de algumas formas. Então, tipo, se eu percebo que eu sou desorganizado, eu vou criando estratégias. E aí, se eu for perguntar pra você se você é desorganizado, você vai dizer que não. Mas por quê? Porque você criou estratégia a vida toda, então você não considera que você é desorganizado. Verdade. Então, eu acho que é o hábito, né? O hábito. Então, pronto, é isso que eu acho que é mais complicado quando eu comecei a estudar um pouco mais e conversar um pouco mais sobre TDAH, é essa questão, justamente na fase adulta, porque o adulto, ele já tem a vida inteira ali, né? Convivendo com essas limitações e que ele normalizou. Isso. Normalizou por considerar que não tem nada demais, que existem algumas pessoas realmente que são mais distraídas, existem algumas pessoas que são mais desorganizadas, é o meu perfil, minha personalidade. Isso. E é interessante porque quando a gente começa a falar com eles sobre esse assunto, eles vão resgatar muitas coisas da infância. Isso. Aí é quando eles começam a se ver muito nessa situação. Tipo, realmente, quando eu era criança, eu fazia isso, era desorganizado, eu perdia muita coisa. As professoras me chamavam de desatento, meus coleguinhas tinham apelidos pra mim, coisas desse tipo. É muito comum isso. O psicólogo, então, ele tem que fazer toda essa construção, né, da vida pregressa aí desse paciente para poder chegar realmente a uma compreensão mais a fundo, né? Aí vem a ideia do biológico, psicológico e social, né? A investigação precisa partir dessas 3 vertentes, né? Isso. Muito legal, assim. E aí eu queria, eu estou perguntando bastante hoje, estou perguntando bastante, né, produtor? Queria falar, olha, eu estava tão empolgada, curiosa, porque eu estava muito curiosa, né? Nada pessoal, tá? Sim, Você não precisa me avaliar nesse momento. Certo. E aí, não falei ainda dos nossos patrocinadores, que é quem mantém esse programa e faz ele existir. Importante, né? Isso não pode acontecer, tá? Vamos lá, agradecer aos nossos patrocinadores, Vanessa Marinho, né? Que deixa essa host sempre aparentável. Agradecer a CCAA, a melhor escola de idiomas da cidade. Agradecer também Mossoró Fitness, tudo em equipamentos aí para sua academia, para a academia da sua casa, do seu bairro, do seu condomínio, né? Agradecer a Atividade Fitness, aí a gente fala sempre da atividade fitness, né, como produto de bem-estar,
né? Então pratique atividade física na atividade fitness. Adoro trocadilho, né? Assim. E aí agradecer também minha amiga maravilhosa, doutora Nayana Du, médica da mão. Logo, logo ela vai estar aqui também, contando um pouco dessa especialidade tão específica dela, esclarecendo aí algumas dúvidas. Esqueci alguém, produtor? Lembrar isso, né? Lembrar de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Eu acho que comenta aí pra gente as suas dúvidas, né? Eu acho que isso pode sim ajudar muitas pessoas a se identificarem, a procurarem ajuda médica, a procurarem ajuda psicológica, psiquiátrica. Então, vamos aí difundir, né, o que a gente está trabalhando aqui hoje, para que essas informações alcancem o maior número de pessoas, tá? E se a gente for pensar assim, só vai ter um tratamento bem pensado se existir o público para isso, né? Sim. Então, se não existir o diagnóstico de TDAH, não tem para que fazer tratamento. Então, quanto mais pessoas souberem, quanto mais pessoas estiverem interessadas sobre esse assunto, melhor a gente faz o tratamento. E aí eu queria continuar o que a gente estava falando aqui sobre as pessoas se habituarem, o hábito, né? A vida, quando tem um diagnóstico na vida adulta, é bem complicado realmente, eu entendo assim, de identificar, porque eu acho que as pessoas, esse adulto já criou estratégias para conseguir aí conviver e realizar suas conquistas, mesmo com essas limitações que o TDAH traz. E aí eu fico naquele questionamento, né? Quando o paciente, ele depois da vida adulta, ele é diagnosticado, certo? O quanto um tratamento adequado vai melhorar a vida desse paciente e o quanto isso vai ser perceptível por ele. É assim, inclusive entraria até a lógica do medicamento aí, né? Sim. Assim, eu vou dizer, acho que eu digo isso até triste, assim, porque quando a gente vai fazer diagnósticos, pensar em diagnóstico no adulto, pelo menos na minha prática clínica, eu vou dizer a você assim que, de forma geral, os adultos não aceitam muito bem o tratamento. Então, não são todos que procuram. Quando a gente diz que você precisa procurar alguns profissionais para ajudar nessa parte, alguns não procuram. Por exemplo, terapia. Quem nunca fez terapia não vai por causa disso. É muito difícil isso. Sim. Aí eu tô dizendo na minha realidade, Da sua tá? experiência. Não tô falando que seja para todo mundo. Então, assim, eles evitam muito esse tipo de tratamento. Porque, tipo, já foi assim o tempo todo, não faz mais sentido eu ir procurar, né, tratamento. Nessa altura do campeonato. Agora, em relação ao tratamento com medicamento, eu acho que é muito mais acessível, né? As pessoas aceitam muito melhor hoje em dia o tratamento com medicamento. Inclusive, algumas pessoas vão por causa do medicamento, né? Descobrem que existe a Ritalina da vida para lidar com isso, e aí vão em busca disso, né? O que é ruim também. Sim. Mas eu acho que em relação ao medicamento, quando as pessoas procuram e elas começam a tomar direitinho, quando elas começam a tomar e estão em contato, por exemplo, com um médico que passou, tipo, o efeito foi assim, não deu certo assim e tal, eu acho que nesses casos a gente consegue fazer com que a vida desse sujeito ele melhore bastante. Aí você sim percebe, você se sente menos estressado, por exemplo, menos ansioso com algumas coisas. Então, no caso aí, essa introdução do fármaco, né, ela vai ser benéfica até para a percepção dele de como Sim. realmente ele era, sei lá, desatento, Sim. ou como ele realmente tinha dificuldade de se concentrar ali em determinadas atividades corriqueiras do dia a dia, né? Então, é isso. Eu acho que isso é bom também, desmistificar isso, né? Não é porque você descobriu o diagnóstico na vida adulta, né, que você não deve buscar o tratamento, né? Assim? Exatamente. Tem que buscar, na verdade, apesar de não ser uma regra passar o medicamento para todo mundo, né? Depende de cada situação. Sim. Mas quando a gente tem esse tratamento em conjunto, sim, melhora muito a vida dos pacientes. Eu nunca vi ninguém falar, por exemplo, que não deu certo. Quando tudo está fluindo direitinho, ele está indo para todos os profissionais direitinho, eu nunca vi ninguém dizer que não deu certo. É perceptível essa melhora, exatamente. né? E aí eu acho que até a aceitação também, que ele tem essa condição, né? Fica mais fácil, né? Assim? Uhum, com certeza. É isso, eu acho que a gente conseguiu aqui esclarecer bastante coisa. Eu acho que, deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta aqui dos meus coleguinhas que estão assistindo. Deixa eu ver aqui. Sim, às vezes a gente já falou, né, que são as opções de tratamento, que já falou que normalmente é medicamentoso, né, associado com terapias. É isso, posso dizer dessa forma? Sim, pode pensar assim. Tá. Eu acho que todas as nossas dúvidas aí, né? E eu acho que esses desafios, eles podem ser enfrentados da melhor forma quando você procura realmente ajuda, né? A gente pode pensar assim, também eu vou falar em cima da minha experiência, assim, quanto mais a gente sabe sobre os sintomas, fica melhor de lidar com eles, né?
mais uma vez, experiência, o que a gente ouve de relato dos pacientes, tanto de pais de pacientes como de pacientes adultos, é que depois que eles descobriram, né, eles foram percebendo algumas situações, eles foram lidando melhor com elas. Melhora Sim, muito a vida. foram conseguindo ali tentar evitar determinadas Isso. situações, ou seja, se uma pessoa é Até, muito hiperativa, tentar controlar isso isso, aí. exatamente. Até em termos de cobrança, né? Tipo, você se cobra, os outros te cobram, e às vezes a pessoa para e diz, não, então vamos devagar, porque o caminho não é bem por aí, né? Agora, por isso que é importante, assim, na faculdade eu vejo um pouco disso também. Tanto que a universidade, ela pede, né, realmente o laudo para que tenha essa segurança de que realmente o aluno está falando a verdade Sim. e não está usando essa deficiência para se favorecer de alguma forma. Então, isso acho que é um recado que eu queria deixar para os meus alunos em relação a isso, né? Eu acho que a gente precisa levar a sério, né? TDAH é uma condição, eu não sei como é que você prefere chamar, Transtorno mesmo. um transtorno, né? Que é um transtorno que precisa de tratamento e existem pessoas que realmente sofrem, né, com essas limitações. Então a gente não usar isso para se favorecer de alguma forma, E né? acontece. E acontece. Né? Então, a gente precisa entender que se existe a condição, se existe o transtorno, ele precisa ser tratado. E, claro, a universidade ou o meio que você trabalha, ele precisa se adaptar a isso. Isso é importante, né, Thaleson? E aí a ideia até de publicações em relação ao tema, né? Que favorece Sim. muito em relação a pensar sobre a tratamento, é importante também. Mas aí, enfim, assim, de forma geral, ainda é muito escasso em relação à produção sobre esse assunto. E aí, como tem muitas questões, principalmente sobre em torno da causa, né, Thaleson? Se é hereditário, se não é, se é uma questão realmente 100% envolvida no quesito genético, né? Como é que tem essas associações? Então é algo que está muito em estudo ainda, né? Em termos de genética, a genética está evoluindo muito, né? A gente está descobrindo muita coisa em relação a essas questões. Então, assim, a gente tem a noção de como funciona, mas nada tão específico. Tão específico, né? Não. Acaba ficando mais para essa avaliação, né, do comportamento mesmo, Sim, né? sim. De um modo geral. Então, eu acho que o que vale a pena que reforçar isso, né? É a gente se atentar aos sinais clínicos, se atentar aos sintomas, se atentar aí. Se você está tendo alguma deficiência de aprendizagem, acho que você também que é adolescente, né? Ou que é criança mesmo, está tendo dificuldade, os pais ficarem atentos, né? Acho que isso é importante. Inclusive, assim, quando a gente percebe uma coisa importante, assim, quando chega na clínica, normalmente é por dificuldade de aprendizagem. A maior parte dos casos que chegam na clínica, no caso crianças, vem por dificuldade de aprendizagem. Aí também vem por agitação, às vezes por agressividade, né? Coisas desse tipo. Vem também, mas a Também, maior né? parte é quando a criança está com dificuldade de aprender. Então, é realmente o sintoma que mais a gente associa ao TDAH, É né? muito As comum. pessoas, de modo geral, porque acaba sendo o que, acho que eu não sei se eu posso chamar de mais comum, mas é o que as pessoas mais prestam atenção, Isso, né? Tá tentando estudar, porque a gente, né? A escola tá presente na nossa vida desde a primeira infância, então isso aí exatamente. vem nos acompanhando, né? E existe até alguns mitos, né, em relação a algumas questões. Por exemplo, assim, a gente poderia até pensar em relação ao autismo e à fala. Sim, Você às vezes vai procurar um profissional por causa do atraso na fala da criança, não necessariamente pelo diagnóstico de autismo. Tipo, a criança não está falando, isso não é legal, vamos procurar um profissional. E daí surge sim. o diagnóstico, né? No TDAH tem essa logística também. Tá dando muito trabalho, já fiz de tudo, não tá dando certo, continua dando trabalho, tem alguma coisa aí, ou então não tá aprendendo. E aí vem alguns mitos em relação à aprendizagem que tem a ver com, fulaninho tá com 8 anos e não tá aprendendo ainda a ler, ainda não aprendeu a ler. Né? Aí alguém diz, não, o pai dele também era assim, a mãe dele também era É, assim. Né? sim. Então vamos esperar o tempo dele que vai Lida dar como certo. personalidade, como Isso. algo que puxou do pai, mas não associa a um Isso. E transtorno. aí é muito perigoso isso, porque assim, a gente tem algumas fases para as coisas acontecerem, né? Por Sim, exemplo, entre 5 e 6 anos, a gente já espera que a criança comece a entender um pouco sobre essa parte da leitura. E quando a criança não faz isso, a gente precisa correr atrás para não ter prejuízo e correr atrás de prejuízo. sim. Né? Então a gente precisa assegurar que ela vai conseguir desenvolver aquela habilidade naquela época. Né? Então existe esse período para ela fazer isso.
Não é tipo assim, é no tempo dela e ela tá com 12 anos de idade e não tá lendo e uma hora ela vai ler. Não, não funciona dessa Que é forma, né? as fases de desenvolvimento da criança que a gente Isso. chama, né? Tem um período para isso. Se tá tendo. Lógico que cada criança tem um pouco do seu tempo, mas a variação ali é mínima. Tem que estar Pois é. dentro daquela Existe uma fase, né? estimativa, Uma né? estimativa, exatamente. É uma coisa no bebê, né? Uma estimativa para ele engatinhar, uma estimativa Isso, para poder ele sentar, uma estimativa para poder falar. exatamente. Então, isso tem que ser observado. Acho que cabe aos pais também, né? Por isso que eu digo, informação, ela é vida, é saúde. Então, aproveitem aí todas as dicas de Thalisson hoje para divulgarem as informações que a gente obteve aqui, porque pode identificar, né? Servir como ferramenta, né? Para algum pai ou alguma mãe, ou até mesmo o próprio adulto se Sim, reconhecer na condição, sim, sim, né? sim. Apesar de estar sendo tão falado esse assunto, ainda tem muita gente com muita dúvida, né? A gente percebe, assim, quando a gente recebe algum pai, você percebe ainda muita dúvida e ainda muito essa ideia de culpabilizar. É culpa da escola, é culpa da criança, a criança é preguiçosa, é culpa minha, que não sou Sim. presente, coisas desse tipo. E a exigência também, né? Ter muito cuidado com isso, com a exigência de você cobrar, né, um resultado daquela criança que ela não está conseguindo atingir por uma Sim, questão ligada ao transtorno. Então, isso. por isso que é tão importante a gente observar, porque acho que pode piorar o quadro, né, Thales, dessa Sim, pior, forma. sim, sim. Na maior parte dos casos a gente observa que sim. E a criança muitas vezes percebe, né? Tipo assim, mãe, eu não tô aprendendo a ler, meus E a coleguinhas mãe não estão acredita. aprendendo. Isso, exatamente. Tem essas questões aí que são bem complicadas, né? O É, sofrimento que traz é muito alto. eu acho que a sociedade precisa cada vez mais buscar informação, cada vez mais se sensibilizar, né, de que às vezes eu coloco muito isso em questão dos meus grupos de mães, né? Muito isso que a criança tem voz, você tem que escutá-la, Sim, né? sim. Então não é, acho que é antigamente que a gente era criado assim, né? Tudo do meu jeito. E aí a sociedade mudou, né? Sim, sim. As questões de saúde mental também mudaram. Até um dia desse, assim, acho que ainda existe isso, eu nunca vi, nunca mais vi, mas ainda acho que ainda existe. Na época que eu estava me formando, eu fui a um evento em que as pessoas estavam dizendo que o TDAH não existia, isso era mentira, Sim, e que tinha muito a ver com questões de remédio e tal, para venda de remédio e tudo mais. Né? Existia muito disso, e eu lembro que uma das falas da pessoa era que ele falava da hiperatividade, agitação motora, né? A criança é muito agitada, e quando crescia, essa agitação ela diminuía. sim. Só que já na época a gente já pensava o seguinte: é muito comum que até em termos biológicos a gente entende melhor sobre isso, que essa agitação motora na adolescência ela vai diminuindo de fato, Sim, mas ela vai se transformando em algumas outras coisas. Né? A impulsividade ela pode continuar, a agitação motora ela pode continuar, mas de uma forma não como de uma criança, por exemplo, de claro. subir numa mesa ou alguma coisa do tipo, mas ele vai continuar agitado de algumas outras formas. E aí Tipo não eu. se, Tipo eu, bem agitado. aí não se via dessa forma, né? Então, assim, Entendi. você as pessoas diziam que não existia TDAH e um dos motivos que eles deram, pelo menos na época eu lembro, foi isso. Não existe TDAH. Por quê? Porque a pessoa não tem sintomas na fase adulta. Então, isso é só uma questão infantil. Tipo, vamos cuidar disso aqui e acabou. Entendi. Criança é assim mesmo. A gente Isso, escuta muito é muito isso, nessa né? logística mesmo. É isso, Thales. Eu acho que é algo que merece muita atenção, né? Eu acho que a nossa juventude, de um modo geral, né, que está no meio acadêmico principalmente, se está percebendo essa dificuldade no aprendizado. Então, eu acho que sim, merece atenção, merece procurar aí uma ajuda profissional, para que esse processo ele se torne mais facilitador, né? E só uma informação importante que Hum, os sintomas de TDAH, eles podem ser apresentados em alguns outros transtornos. Vamos sim, pensar o seguinte, você está com uma ansiedade muito grande e você pode estar mais desatento por causa disso. Ou você pode estar com a depressão e por causa sim, disso você tem um nível de atenção mais baixo. E aí as pessoas podem confundir. Tô desatento, não tô conseguindo estudar, tô com TDAH. Então é meio perigoso isso, né? Porque muitas vezes você faz um diagnóstico em casa mesmo, né? uhum, E aí a gente lança esse alerta aí para as pessoas terem cuidado em relação a essa parte, assim. O diagnóstico ele não é fácil, né? Não é tão simples e ele pode se confundir com muitas outras coisas, principalmente no percurso do sujeito. Tipo, você vai crescendo e alguns sintomas eles vão modificando, vai parecendo mais com outra coisa, sei lá. Vai variando muito, né? O que a gente chama de diagnóstico dinâmico. sim. E aí a gente precisa ter cuidado em relação ao que a gente está falando, porque agora pode parecer TDAH, mas lá na frente não vai ser alguma outra coisa. Então
É importante fazer isso aí É direitinho. importante o acompanhamento profissional, né? Isso. Não façam isso sozinhos. Acho que isso é uma boa dica. Não faça isso em casa. Quer deixar uma mensagem? Assim, o nosso programa passa muito rápido, principalmente quando a gente tem muitas dúvidas. Mas eu estou feliz, eu acho que a gente conseguiu levantar muitos pontos aqui. Esse podcast é sempre esse o intuito, sabe, Thaleson? É trazer informação, ajudar a sociedade de alguma forma. Né? Então, eu acho que a gente conseguiu aí levantar muitos pontos que eu acho que vão ser gatilhos aí para algumas pessoas, né? Se atentarem aos cuidados, né? Esse autocuidado aí de buscar se autoconhecer. Né? Acho que é bem por aí. Então, eu queria que você olhasse para minha câmera ali, conversasse com o nosso público, né, da importância do TDAH, o que você pode deixar de dica aí para eles, de ensinamento, depois desse programa de hoje maravilhoso. Então, assim, só para a gente finalizar essa ideia, assim, muito do que eu trouxe agora nessa frase final tem a ver com essa finalização da nossa conversa, né? As pessoas, por muito tempo, pensaram que falar sobre um diagnóstico ou algo relacionado a isso seria algo muito ruim. E que, de fato, antigamente a gente pensava muito nisso, né? Tipo, você tem um diagnóstico é como se você tivesse ali um atestado de algo muito grave. E não se trata disso, né? Se trata de conhecer e aprender a lidar. Quanto mais a gente conhece, mais a gente aprende a lidar. Então, acho que a principal ideia de se falar sobre um diagnóstico tem a ver com isso. Quanto mais a gente soube sobre o autismo, melhor os cuidados sobre o autismo. E hoje em dia a gente tem aí tratamentos que são extremamente eficazes, né? Sim. E o TDAH, entre outros transtornos, eles funcionam da mesma forma. Quanto mais a gente sabe sobre, melhor fica o tratamento. Então fica aí a dica para a gente não ficar adiando, né, esse processo, assim, não é nada de outro mundo, assim, não vai te transformar em nada específico, né, que as pessoas ficam com medo e tal. Mas enfim, é isso. Quanto mais a gente sabe, melhor fica o tratamento. Então não tem problema aí. Perfeito, perfeito. É isso, informação é tudo, né? Sim. E a gente não precisa aí fugir disso, né? Isso foi legal, muito bacana a sua mensagem. E aí eu queria encerrar mais uma vez agradecendo nossos patrocinadores, né? Agradecer a Vanessa Marinho, obrigada CCAA, obrigada Mossoró Fitness, obrigada Atividade Fitness, obrigada Nayana Du, Médica da Mão, nossos parceiros aí. Se eu lembrar que se você quiser virar parceiro desse programa, né? Aí vai ser sempre muito bem-vindo para divulgar a sua marca aqui com a gente, tá? E aí, né, lembrar de curtir, compartilhar para que atinja mais pessoas e que hoje esse tema tão importante, ele seja útil na vida de alguém, né, que é o nosso principal objetivo aqui. Então, muito obrigada pela audiência, muito obrigada, Thales, pela sua participação, foi uma honra receber você aqui, acho que a gente conseguiu esclarecer muita coisa, né, e aí até o próximo Nem Toda Hora Cast, pessoal, tchau, tchau!